Hey pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Steph Pop Collection e vamos ao primeiro episódio do nosso In The Zone Week Special. A gente vai comemorar, sim, em grande estilo, os 20 anos do In The Zone de Britney Spears, que foi tão aclamado na época e continua sendo 20 anos depois. Então, eu resolvi fazer um especial muito interessante, muito lindo pra vocês, pra comemorar o aniversário desse álbum tão icônico. E como é o primeiro episódio, vamos começar do começo, né? Eu resolvi trazer aqui nesse vídeo um pouquinho da minha história com a Era, a gente vai falar um pouquinho, e pra eu não ficar aqui só falando e tal e tudo mais, eu resolvi unir duas coisas, uma que é a fala, que vocês sabem que eu gosto de falar, e eu tava precisando arrumar já os meus CDs do In The Zone que estavam com alguns plásticos mais zoadinhos, outros sem a tagzinha de país e ano, enfim. Então, já que é pra fazer o In The Zone Special, eu resolvi unir os dois vídeos. Começar com você sobre a minha história com a Era, e de quebra fazer a arrumação desses CDs enquanto eu falo. Acho que vai dar bom? Espero que sim. Então bora lá, bora pro vídeo. Então, gente, como eu comentei, eu vou fazer aqui, contar um pouquinho da minha história com o In The Zone, na Era In The Zone, enquanto eu arrumo aqui os meus CDs, que eles estão com os plastiquinhos meio velhos, não estão com as tags que eu criei agora como padrão. Então acho que vai dar match esse vídeo então. Então, antes de começar, só queria dar uma pequena explicação sobre o que eu fiz. Eu elenquei os meus, né, na ordem, os meus CDs, de qual país, se tinha tiragem ou não e o ano, pra eu poder colocar certinho. Alguns aqui, inclusive, já tem, que eu fiz esses vídeos passados, mas, né, eu vou seguir esse padrão aqui e eu já marquei os que já possuem esse padrão. Então, bora lá, vamos começar. O In The Zone, ele foi lançado em 2003. Eu tive o privilégio de acompanhar essa era desde o início. Então, foi bem interessante, assim, porque... Então, quando eu conheci a Britney, que foi em 2000, eu basicamente conheci depois, né, a transição dela enquanto artista, mulher e afins. Então, foi como é que eu posso dizer, uma experiência bem interessante, porque eu tava literalmente conhecendo o mundo também, né, com 12, 13 anos, então... Para muitas pessoas foi um choque, né? Ah, meu Deus, olha só o que essa mulher está fazendo. E quando na verdade ela estava fazendo era expressar, né, o crescimento dela em si, né? Tipo, ela quis mostrar isso pro mundo. Então eu não vi problema nenhum, basicamente. Acho que tem toda uma polêmica, principalmente naquela época, né? Que é muito sexualizada e não sei o que, papapá. Meu Deus, o negócio é enorme. E isso, ao meu ver, não era nenhum problema. Eu tava gostando bastante da forma como ela tava se expressando e mostrando a arte dela. Então, pra mim, foi uma experiência e tanto. Vamos colocar aqui. Antes disso, só vou passar um pouco aqui no CD. Esse aqui é o CD, especificamente esse aqui foi o primeiro CD, né, o primeiro In The Zone que eu tive. Ele tem até algumas marcas do tempo, mas, né, vem de guerra, normal. E, ai cara, que saudade que eu tava desse álbum. Tipo, pra fazer o especial, né, eu tive que revisitar muitas coisas e afins, e eu acho que me fez muito bem ter esse contato novamente com a Era, que é uma das minhas eras favoritas da Britney. Então, fazer esse especial pra vocês está me fazendo muito bem por conta disso. E colocar o CD num plástico novo é tão satisfatório. Meu Deus, é muito satisfatório. Agora a gente coloca a tag. Bom, como eu comentei, eu conheci, né,
entrei na Era in the Zone junto com a Britney, então eu vi todos os burburinhos nas revistas, né, que existia revista naquela época, né? Revistas da Atrevida, Capricho e afins. Então, toda notinha que saía eu tava, né, tipo, eufórica esperando mais detalhes. E veio aí, finalmente. Eu lembro que quando eu comprei, né, o CD e tal, que eu sabia que ia vir, era final de novembro, início de novembro, alguma coisa assim. Eu juntei o dinheiro da mesada, não, o dinheiro do lanche da escola durante um mês pra conseguir comprar o CD depois. Isso foi tipo, uou, uma grande, né, conquista, porque com meus 12, 13 anos, sim, contato com dinheiro era bem limitado, né, ainda mais naquela época. Então, é isso. Foi bem engraçado isso, porque eu não me senti lesada, sei lá, tipo, nossa, eu vou deixar de comer, né, aquela coisa, deixar de comer na escola, grande coisa. Pra mim, a melhor sensação era ter o CD perfeito no fim do mês. E era isso, eu sabia que ia chegar em novembro, então desde outubro eu já tava lá fazendo a minha economia louca. E foi bem interessante. Esse aqui é o In The Zone AB 30.000. Então 3. Ok. Eu ia botar. Deu, né? Eu ia botar a gravadora, acabei esquecendo, agora vai ficar sem. E é isso aí, galera. Cards. Bom, beleza. Contei pra vocês como é que eu consegui o CD, como é que aconteceu este meu encontro. E eu lembro que nessa época aí, né, eu levei CD pra escola. Gente, era tão... Eu adorava levar CD pra escola, tipo, meio que tentando doutrinar as outras pessoas. Bem louca, né? Não doutrinar, mas assim, eu gostava de conversar sobre música com os meus colegas. E quem não conhecia Britney acabava conhecendo por tabela, né? Porque eu tava sempre falando. E já tinha, né, amigos e amigas com o mesmo gosto. Não era todo mundo, como eu já comentei antes, mas existiam pessoas que gostavam da Britney e tal, e sabiam desse meu lado colecionista, com revista e CD e whatever. Então eu meio que já era famosa, entre aspas, por conta disso. E aí quando eu levei o CD, foi meio que tipo, pra, né, pôr em prova que o que eu, entre aspas, pregava era real, assim, tipo, uou, olha aqui essa nova bíblia, sabe? Foi tipo isso. Ai, que agonia isso aqui. E eu lembro que a gente tava no recreio. Ai, ficou torto. A gente tava no recreio vendo... A gente tava no recreio vendo o CD, comentando. Claro que a gente não conseguia ouvir, né? Inclusive até tinha um radiozinho, era tipo uma rádio da escola, sei lá, que até poderia ter tentado fazer que alguém tocasse, mas eu não tinha confiança naquela escola pra deixar meu CD lá, né? Imagina, que louca. Então ficou assim, a gente só ficou vendo o encarte mesmo e vendo quão perfeita era essa mulher. Vocês percebem, vocês veem e vocês conhecem essa mulher, certo? E nessa era não era diferente. Então... é isso. Foi uma experiência maravilhosa que eu reparti com outras pessoas lá na escola. Beleza. Ganhei o CD, comprei o CD, enfim. Neste dia, eu não fui comprar junto, fiquei bem triste. Mas, depois a minha avó chegou em casa e ela me deu. E aí, ok, tudo bem. Aí eu me tranquei no meu quarto. Aquelas... Eu me tranquei no meu quarto para ouvir, né? Para ouvir o álbum. E aí eu me tranquei no meu quarto para ouvir o álbum, né? Tipo, eu já tinha ouvido Me Against the Music, que se eu não me engano,
teve um... Eu não sei se foi o Hit Parade Brasil... Qual foi esses programas de rádio que tinha mostrado, né, um trechinho na rádio da música. E eu tinha ouvido aquele trecho, tipo, era isso. E aí, né, ok, lançaram, mas era a única experiência que eu tinha tido com o In The Zone até então, era com Me Against the Music. E ok, né, tipo, uou, Madonna, como assim? Veio para jogar na nossa cara o poder dessas duas mulheres. Eu sempre tive o ritual de ouvir o CD inteiro, né, tipo, a gente, por mais que sendo criança a gente não sabe o que é exatamente o porquê que esse era feito, como era feito um CD e tal, era uma coisa muito lúdica, né? Um CD, músicas, um compilado de várias músicas e whatever. Então, tipo, por mais que, ok, eu tinha 13 anos, 12, não existe tanto entendimento do que é o que, né? Afinal de contas, eu não era expert nisso, obviamente, eu era uma mera fã. E aí, mas de qualquer forma, eu sempre tive o ritual de ouvir as músicas na ordem que elas, né? Tipo, eu não simplesmente pegar eu gostei mais desse nome aqui e vou ouvir. Não, eu ouvia desde o início. Então, começamos com Me Against the Music, e normalmente os CDs da Britney, a primeira música já era o lead single, né? Até então. Então, meio que, ok, isso aqui eu já conheço, e parará. E foi interessante, a gente, né, continuou a experiência. E ok, isso aqui já foi, né, como eu comentei. E aí, meus queridos, foi assim, foi uma experiência, vou falar muitas vezes da experiência, porque realmente foi uma experiência. Esse álbum, apesar de naquela época a gente ainda não ter o conceito de, a Bíblia do Pop, até porque, novamente, ainda estávamos conhecendo Britney Spears, era apenas o 4º álbum dela. Claro que desde o primeiro ela sempre se mostrou uma mega artista e, né, não podemos negar isso. Só que existia sempre uma, né, o que eles iriam fazer a cada era. Então era complicado. Era complicado a gente, né, saber o que ia acontecer e tudo mais. E era sempre uma surpresa, era muito de bom gosto, né? Eu, pelo menos, sempre achei. E ao ir ouvindo, né, o In The Zone, eu fiquei muito surpresa por conta disso, porque ela foi, assim, mega blaster, ousada em muitas coisas e para a época principalmente. Eu não me senti incomodada em nenhuma faixa. Acho que todas elas foram muito necessárias para o álbum se fazer, né? A Bíblia que ela é hoje. Sempre foi, na verdade. Tem muita gente que às vezes torce o nariz e tudo mais, então deixa eles, né? Eu acho que a discografia da Britney precisava dessas músicas até então. A gente consegue ver depois, ao longo da carreira dela, essa maturidade, né? Ela sempre se dedicou, a partir do momento que ela colocou toda a energia dela nos álbuns, tipo, ela como artista se reinventou demais, sabe? É óbvio que desde o princípio, lá de 98, 99, ela já tinha essa veia, né, tipo, de artista, criativa e tudo mais. Não é à toa que Baby One More Time foi o estouro que foi, por conta de uma ideia que ela teve pro clipe, entendeu? Então, tipo, a veia visionária e a visão e afins sempre veio dela, sabe? Só que isso tem que ser explorado. Eu imagino que pra todo mundo, né? Quando você existe o dom, só que você tem que, né, continuar exercendo pra se tornar o negócio ainda melhor. E com a Britney foi exatamente isso que aconteceu. Vocês podem perceber que a cada obra que ela sabia e queria estar ali, vocês percebem como ela se entrega e entrega coisas muito perfeitas pra gente. Então, assim, não existe a possibilidade de essa mulher não ser considerada uma artista. Se você acha isso de Britney Spears, infelizmente, eu vou te dizer que você tá achando errado. Ok. A primeira parte já foi.
Agora vamos para a segunda. Tá. Beleza, falamos ali da experiência ouvindo o álbum. Ah, esqueci de comentar sobre as minhas primeiras impressões, né? É claro que, como eu comentei, eu fui, né, vendo o que ela ia mostrando em cada faixa e tudo mais. E antes mesmo de Toxic ser anunciada como single, essa foi a primeira faixa que me chamou mais atenção. Tipo, foi... Eu nem... Assim, ó, se ela não tivesse lançado como single, eu nem sei, sabe? Porque essa faixa, ela é muito, muito boa. Não é possível. E não é à toa que hoje ela é... Né, tem mais de 1 bilhão de streamings só no Spotify. Então, meu Deus, né? Não existe... Tipo, você pode ser fã ou não ser fã da Britney. Você conhece Toxic, você gosta de Toxic. Isso é real. Anyway. Esse é um ponto muito... É um ponto importante e talvez um dos pontos mais altos do álbum. Inclusive, ao meu ver. É claro que ela passa por N situações interessantes aqui, enquanto, né, mulher e tudo mais. Fala de relacionamento, fala de relacionamento consigo, aquelas. Enfim, várias coisas abordadas por Britney Spears que, apesar de ele ter apenas 13 faixas, né, inéditas, digamos assim, é um álbum bastante coeso, bastante interessante pra se ouvir. E ele é atemporal, né, galera? Ele é de 2003, tá fazendo 20 anos, mas assim, quanto mais... É tipo vinho, quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Real, oficial. E ok, vamos para o próximo ponto desta... da era, In The Zone, sobre... performances, né? A gente teve vários e vários especiais nessa época. Eu não sei, acho que foi depois do Britney, assim, acho que foi a era que mais teve divulgação, né? Foi a era que mais teve divulgação dela, assim. Teve muito especial na MTV, o próprio ABC Special, que passou na Sony e na Band. Vocês pensam que, tipo, a Britney passou na Band, cara, em horário relativamente nobre, assim, no canal aberto. É, tipo, nossa. Claro que, né, a gente também teve uma bela divulgação da Britney no Brasil depois do Rock in Rio, né, tipo, foi aí que ela realmente ganhou espaço. Existiam algumas entrevistas dela no Xuxa e etc. Mas acho que depois da passagem dela pelo Brasil em 2001, isso se concretizou mais. E, né, depois de 2002 tiveram outros especiais, o filme e afins, né? Vocês já sabem dessa história. E aí eu fiquei, tipo, chocada, porque eu lembro que eu vi o especial na Sony e toda hora passava a chamada, né? Eu vou até ver se eu consigo achar essa chamada na internet. E na Band também teve. Então, acho que foi na mesma época, inclusive. Foi muito louco. E aí eu assisti, obviamente, os dois. E eu lembro que a imagem da Band não era muito boa, mas ok, né? Comparado com a da Sony, realmente não era muito interessante. Mas não importa. Era Britney passando. Ai, esqueci de botar o promo aqui. Ah, agora ficou assim, gente. Eu não vou fazer outro. Tá tudo bem. Falando um pouco dos especiais, além desses do ABC. O meu favorito... O do ABC é maravilhoso, perfeito e tal. Mas o meu favorito é o In The Zone and All Nights, da MTV. Que é aquele especial que a Britney performou, eu acho que foi 3 boates, casas noturnas dos Estados Unidos, de surpresa pra galera. Então, tipo, como assim? Do nada, Britney Spears, eu tô aqui de boa na balada e a Britney aparece. How come? Deve ter sido muito louco pra essas pessoas, né? Porque por mais que, eventualmente, essas pessoas não fossem fãs da Britney, ela era uma pessoa super conhecida nos Estados Unidos, certo? É como você ir na balada e a Anitta aparecer. Você sabe quem é a Anitta? Você sabe, né? Enfim, tipo, é uma coisa
completamente aleatória, assim, tu tá numa balada e do nada um artista desse nível, desse tamanho aparecer, sabe? E a Britney era muito gigantesca já. Então, teve gente que ficou tipo, oh my god, né? E não existia redes sociais, ou seja, não tinha como tu ter essa... Como é que eu posso dizer? Esse burburinho de que, é possível que aconteça e tal, porque às vezes essas notícias vazariam facilmente hoje em dia, né? Querendo ou não, com certeza. E, tipo assim, seriam 3, a terceira balada já saberia, tipo, a hora que a mulher ia chegar, sabe? Então, foi uma ideia muito legal. E eles documentando tudo, sabe? Ela é super de boa, apesar do cansaço, né? Porque, imagina, 3 locais completamente diferentes e tendo que performar e se vestir. Imagina, a mulher tava completamente cansada no fim. Tá lá e fazendo muita palhaçada com a Felicia. Ai, cara, sério. É um dos especiais mais legais ever que eu já vi da Britney. Sinceramente. Ok. Falamos da tracklist, falamos da minha experiência com CD, falamos dos especiais. Que mais que a gente pode falar sobre a Era in the Zone? Revistas. Revistas é legal, né? Vocês sabem que eu sou bem doida por revista. E... é 2007. E revista, na Era in the Zone, meu Deus, era cada tiro, cara. Crê em Deus Pai. Principalmente porque ela queria, né, chocar mesmo a galera. E ela fazia ensaios belíssimos, né, tipo, para revistas importantes, inclusive. E a cada revista lançada, existia uma entrevista, né, obviamente, não era somente um parachute. Então ela tava ali, tipo, pronta para colocar aquela frase da Carol Conká em ação. Minha língua é um chicote. Ai, que horror. Ai, gente, sério. É engraçada. Sério, foi muito massa acompanhar a Britney nessa época aqui. Porque ela tava... Acho que foi uma das eras que ela tava mais segura de si. Muito segura. Eu acabo quase esquecendo além do especial que eu comentei do In The Zone, online lá, teve o All Eyes on Britney, que foi uma entrevista aí sem, tipo, né, tipo aquelas entrevistas que os caras fazem, é um especial mesmo, né, um puta tempo lá com o artista, conversando sobre tudo e todos. E aí tinha acabado de acontecer, não acabado, né, mas era recente, como é que fala? O término dela com Justin. E, enfim, tinha toda a polêmica sobre o álbum, sobre as letras do álbum e afins. E ela meio que... Não que ela tava tentando justificar, obviamente, porque ela, enquanto artista, não precisaria justificar nada. Existe a interpretação da gente e ok, sabe? Mas... deixava as pessoas muito, assim... desconfortáveis. Ela, na verdade... em tanta especulação. Isso é o pior, assim, eu acredito. Porque daí tinha a especulação do porquê que ela... do porquê que ela acabou... Aliás, do porquê que ela acabou, não. Do porquê que o término aconteceu. Que, né, enfim... tudo muito rápido. Muito estranho. Só que... eles são artistas, né? Então, na prática... nos bastidores as coisas aconteciam como tinha que acontecer. E aí ela acabou fazendo, supostamente, a música Every Time pra, né, para o Justin e tudo mais. E, né, mostrando um pouco do lado frágil dela, né. Isso mais lá no final do álbum. E esse especial também é muito bom, o Liza and Britney, porque a gente vê, porque eu falei comentei, né, que ela tava tão segura, justamente por isso, assim, ela não tinha papas na língua mesmo, falava do que ela queria, como ela queria, e doa quem doesse.
E aí isso é basicamente a essência da Britney na era In The Zone. Ela querer falar o que ela quiser, expressar da forma que ela quisesse, porque ela estava sendo ela mesma, sabe? Não existia um personagem, acho que nunca existiu na real. Sempre foi muito verdadeiro, assim. Claro que poderia acontecer de existir algum tipo de... ela era polida em algumas coisas, por algum tipo de orientação, talvez no início. Mas existe uma hora que as pessoas se libertam. E a hora que a Britney se libertou foi aqui. Foi a partir de 2003. Acho que até 2002 ela ainda tava lá, né? Tentando, tipo... Not a Girl, Not a Woman. Mas assim, não interpretem mal. Eu não acredito que ela tenha feito de caso pensado. Foi uma coisa natural. Assim, eu imagino que aconteça com pessoas que crescem na mídia. Então, tipo, pra ela, a viradinha de chave foi aqui. Maior, eu diria. Mas foi tudo muito... eu diria que foi natural, sim. Foi no tempo certo. Não existe tempo certo pra essas coisas, mas... Vocês entendem, né? É uma coisa mais... não tão racional quanto as pessoas acham. Bom, voltando a falar das revistas. Temos várias revistas icônicas. Né? Temos a W. Vocês lembram da W? Ai, gente, a W. Pelo amor de Deus. Foi por muito tempo a minha revista, assim, número 1 na wishlist, sabe? Porque ela era muito linda, assim, tipo, a capa dela. E assim como a maioria das revistas alheias por aí, eu conhecia as capas através das caprichos da vida, sabe? Às vezes eles postavam as capas que a Britney tinha sido. E aí é ali que a gente pirava. Eu, pelo menos, enquanto uma pessoa fissurada em revistas, era assim que eu me sentia. Nossa, isso ficou grande. Então, as revistas que eu mais pirava eram essas oficiais. Não oficiais, né? Não. Que não era de fofoca, né? Que eu quero me referir. Então, a Elle dela com o fundo rosa. A Rolling Stone dessa era, né? Que é aquela que ela tá de calcinha. A própria W. Então, tipo, tinha várias revistas impecáveis de incríveis. E a gente ali babando. Porque, né, a maioria dos artistas, pelo menos naquela época, quando tava em eras novas, toda revista fazia uma matéria com ela. Tipo, por isso que existiam tantas capas, dependendo da era. Porque né, como mesmo a letra de Piece of Me fala, cada um quer um pedacinho dela. E sabe que vende, né? Então é basicamente isso. Ela tava lá a todo momento, porque ela sabia, ela não, né? Todos sabendo que vende. E é basicamente isso. Meu Deus, quase não cabe. Nossa, esse aqui foi usado nem sem medo da manhã. Ai, gente, tem um bagulhinho aqui que eu vou cortar depois, ninguém percebe. Que bizarro. Nossa, eu fui assim, tipo, muito segura de mim. Mas ok, depois eu corto aqui. Ficou muito legal. Sério. Enfim. E acho que assim, pra fechar a era escândalo de Britney Spears, para mim, o auge desta era... Tiveram vários auges, né? Não posso falar... Não posso ser... como é que eu posso dizer? Não posso ser injusta. Mas pra mim, assim, enquanto fã de Britney, o VMA de 2003 com a Madonna e a Christina, acho que foi assim uma... Eu não sei nem o que dizer, assim, eu me recordo de ter visto aquilo no momento em que passou. Eu estava lá, não estava lá, né? Mas eu estava assistindo MTV, tipo, não foi reprise, não foi nada. Foi no dia que lançou o programa. E aí, galera, eu tava lá, tipo, vendo de boa, eles, né?
E aquilo foi tão espetacular pra mim, porque nem os meus sonhos mais íntimos eu achava que veria a Britney e a Christina no mesmo palco, sabe? Então, pra mim, aquilo foi o ápice. E com a Madonna, obviamente, pra, tipo, meio que unir as forças dessas mulheres perfeitas. Ai, droga, fiz errado. Eu devia ter um Ctrl Z aqui, mas não tem. Enfim, e aí, tipo assim, eu tava vendo performance e tal, já, pra mim já tava super wow, sabe? Oh, meu Deus, elas estão as três juntas e blá blá blá. Já era o suficiente pra mim aquilo estar acontecendo, mas depois que eu vi aquele beijo, eu fiquei completamente incrédula. Porque, why? Tipo, porque é tão icônico. E essa palavra nem existia no meu vocabulário naquela época. Mas eu fiquei muito abismada e, tipo, não era uma coisa que, novamente, não foi uma coisa que me chocou. Por mais que, né, tipo, fosse eventualmente talvez a primeira vez que eu vi isso acontecendo, duas mulheres se beijando, provavelmente sim. E eu fiquei, wow, my God. Fiquei tipo, uau. E eu achei aquilo tão artístico. O que eu não achei artístico foi o show midiático em cima do Justin, né? Porque assim, sai daqui, você está estragando a performance. Mas, né, como as pessoas, a mídia em si é meio Sônia Abrão, então ok. Só que foi bem escroto com a MTV, foi muito escroto com a Cristina, né? Estragando o beijo dela com a Madonna. E sem falar que eles fecharam a performance com Missy Elliott. Tipo assim, Missy, vem aqui. Eu sei que a pessoa vai estar meio incrédulo ou não, mas vamos fechar desse jeito aqui, super de boa, cantando Hollywood e o rap lá, que eu não sei o nome da música que ela cantou. Sorry. Mas assim, a melhor foi a reação das pessoas. Fora do Justin, tá? Não gostei, achei que eles estragaram o negócio ali, mas assim, todo mundo tava meio que tipo, uai! A Kelly Osbourne com a Avril, aquela galera esqueci o nome do Will and Grace, acho que era, que tava lá também, Snoop Dogg, todo mundo ali, tipo, né? Para a MTV americana, e pensando que os Estados Unidos sempre foi um país mega... Como é que é o nome da palavra? Mega puritano. Aquilo ali foi uma afronta tão incrível. E tipo... Não se falava em outra coisa na mídia. Na mídia mundial, tá? Mídia mundial. No dia seguinte, passou até no Jornal Hoje. Coisa que não era muito comum, essas coisas de artistas de música, né, aparecerem enfim, na programação da Globo. E revistas mostrando, tiveram várias matérias da Ken, da Caras, nossa. Inclusive acho que eu vou até procurar pra mostrar pra vocês em algum dos vídeos do especial, porque tem vários, fora as americanas também, né, que tem muita coisa. Inclusive foi capa da US Weekly, a Britney e a Madonna, falando um pouco da performance, né? Mas acho que é isso. Falamos de vários pontos incríveis dessa era, de como icônica a Britney foi e necessária. Enquanto eu estava aqui arrumando os meus CDs com a sua nova roupagem e novos plastiquinhos que eles sim merecem. Farei, inclusive, com todos os outros que ainda não estão assim. E é isso, pessoal. Me conta aqui nos comentários um pouco da sua história com In The Zone, que eu vou adorar saber. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu vou deixar passando aqui as minhas redes sociais, se você quiser me seguir em algum desses endereços. Fique à vontade. Lembrando que eu tô lá no TikTok também, Steph Pop Collection por lá. E então é isso. Um beijo e até mais.